Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do professor Kesley para a mediação nesse evento e apresentação. Gostaria de cumprimentar os professores coordenadores que nós temos aqui e os professores colegas do meu curso de letras e dos outros cursos também, porque eu sei que eu vi a Leusa aqui, né? A professora Leusa, né? Sejam muito bem-vindos, e aos alunos, tanto os alunos do curso de letras, quanto os alunos dos outros cursos, sejam eles de licenciatura ou não. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live, vou chamar de live, né, que o professor Kesley sabiamente nomeou de diálogos, as histórias de quem vive contando histórias. Devo confessar que, egoicamente, eu achei que este nome era para mim. Por quê? Porque ele tem tudo a ver com as minhas preferências na literatura. Ele tem a ver com a relação dialógica da intertextualidade, que é a minha paixão dentro da literatura comparada. Isso não é novidade nenhuma para os meus alunos e nem para os meus colegas. E ele tem tudo a ver, então, com as minhas preferências de pesquisa, né? Esse diálogo entre os textos, né? Não vou me aprofundar teoricamente, que não vem ao caso, mas vou verticalizar para a sala de aula. Encontrei, né, uma deixa. Bom, nas nossas salas de aula, sejam de letras ou não, nós somos contadores de histórias. Nós contamos histórias de outros, sejam elas teóricas, literárias, críticas. Não é verdade? A nossa aula é puro intertexto. Então, somados a esses intertextos, nós inserimos as nossas histórias, os nossos valores, as nossas opiniões, as nossas crenças. Portanto, as nossas aulas estão repletas de histórias, né? Então, é uma atividade intertextual como outras que nós poderíamos estabelecer, por exemplo, uma análise de texto. Ela é cheia de intertextos, cheia de diálogos, né? Então, todas as atividades humanas, inclusive a sala de aula, né? O desenrolar de uma aula, de uma atividade de ensino e aprendizagem, é uma atividade dialógica. E, então, por isso, cada vez que se forma um aluno de letras ou de uma outra licenciatura, cada vez que esse aluno pisa numa sala de aula, se reafirmam outras histórias e se renovam as esperanças com as suas próprias histórias e as histórias que foram contadas para eles, que são as histórias que nós estamos contando para vocês até hoje, que são as histórias do Aristóteles, que são as histórias dos nossos professores, que são as histórias dos nossos colegas, que são as histórias que nós vivenciamos ao longo do nosso caminho de estudantes, de professores, das nossas experiências passadas em outros trabalhos. Tudo isso chega para vocês. Tudo isso é contado em forma de história nas nossas aulas. Então, hoje, nós vamos contar mais um pouquinho de história para vocês. Só que hoje, nós vamos verticalizar essas histórias para o nosso lado pessoal, para que vocês nos conheçam um pouquinho mais. Então, eu vou pedir que cada um dos nossos professores se apresente. Eles terão um pouquinho de tempo, não muito, tá? Para falar um pouquinho sobre si mesmos. Então, eu vou começar com o professor Milton, que é o nosso coordenador, né, de curso, para que ele fale uns 10 minutinhos da atividade dele. Enquanto coordenador, enquanto professor, ele não exerce só essa atividade na instituição, né? Nós sabemos, e outras coisas mais que ele queira nos contar. Por favor, professor Milton.
Obrigado, professora Michele, professor Carlos, que está aqui, os demais professores conosco, os alunos, e muito obrigado, professor Kesley. Se me permitirem extrapolar os 10 minutos, eu vou assumir um pouco o lado coordenador, antes de entrar na minha fala especificamente das histórias, para falar um pouco para vocês deste evento, da ideia deste evento. Talvez tenha sido despercebido, ou não, da maioria, que no nosso calendário nós estaríamos de ontem até o próximo sábado, fossem outros os tempos, num evento institucional chamado Movimento Científico Cultural de Aparecida, MOCA, que é um dos maiores eventos da nossa região, Centro-Oeste, quando se trata de atividades de extensão universitária e de ação social na comunidade. Nós estaríamos lá, talvez ali, passando 10 mil pessoas pela nossa faculdade por dia, se os tempos fossem outros. E de umas semanas para cá, alguns dias para cá, fica visível para nós, professores, nós, coordenadores, que há um natural cansaço do semestre. Ou seja, se nós estivéssemos em tempos normais, por volta do mês de maio, nós já estaríamos cansados. Estando com aulas remotas, isto é ainda mais óbvio, né? As aulas aqui por meio de uma tela de computador o tempo todo, em diálogo síncrono, né, professor Carlos, né? Porque pelo menos no EAD lá o aluno faz no seu momento, o professor também tem o seu momento, né? Mas nesse momento que todo mundo está aqui, é áudio, é vídeo, são problemas, são atividades, é interação, há um desgaste. Percebendo isso, as coordenações de todos os cursos da instituição, juntamente com a reitoria acadêmica, definiu que nós usássemos esses dias do MOCA para fazermos algumas atividades um pouco diferentes. Então, por isso este evento aqui e por isto também o evento de amanhã. Então, este evento eu já vinha conversando com ele, com os professores do curso de Letras, que compõem o núcleo docente estruturante do curso de Letras, professor Carlos, professora Fernanda, professora Michele, professor Kesley, e solicitei ao professor Kesley, que tem tanta perícia aí com as tecnologias, que me ajudasse com essa parte, já que eu também estou com outras atividades na instituição, né? Acabei de sair de uma sequência de reuniões desde as 3 da tarde. Então, pedi para que ele nos auxiliasse nesse sentido. E a professora Michele fez uma proposta, o professor Carlos fez uma proposta, todos fomos dialogando até que chegamos nesse formato aqui desse evento. Quando se fala de história, é possível que os colegas, alunos e professores lá da área de história falam, opa, esta é a minha praia, né? E é possível que os colegas da área da matemática digam o que isso tem a ver comigo. Mas como bem pontuou a professora Michele, contar histórias aqui não é no sentido da história enquanto ciência, mas é no sentido das histórias enquanto ação que cada um de nós, de uma maneira talvez subjetiva, tem como uma dimensão da sua construção social, identitária, pessoal. Ou, em outras palavras, as nossas histórias pessoais, de professores, de profissionais. Estamos aqui com 3 cursos de licenciaturas. Vocês também estão construindo as histórias de vocês. E vocês certamente farão isso nos anos por vir. Então, da nossa parte, falar um pouco aqui em contar as nossas histórias não tem uma pretensão, tem um objetivo de trabalharmos este lado tão importante, que é esse lado da afetividade, né, que nós precisamos ter dentro de um ambiente educacional e, quem sabe, inspirá-los. Então, tendo em vista o que eu já contei aqui sobre o evento, sobre a ideia do evento, eu vou entrar um pouco agora, efetivamente, né, na minha própria história. Como os colegas e muitos alunos sabem, eu vim de outro estado, eu sou do interior do estado de São Paulo, e
Na minha família imediata, eu fui o primeiro a ter uma graduação. Tenho primos, tios com graduação, mas na minha família imediata, meus pais, minhas irmãs, tenho 2 irmãs, eu fui o primeiro a ter uma graduação. E nasci numa cidade do interior de São Paulo, chamada São José dos Campos, que não tem muito a ver com a área de humanas, tem muito a ver com a área de tecnologia. E o meu pai, que não chegou a uma formação universitária, como eu disse, era um profissional da área de eletrônica, trabalhando em empresas e indústrias de São Paulo, capital, e também do interior lá da cidade de São José dos Campos. Só para vocês terem uma ideia, o último trabalho que o meu pai fez antes de se aposentar é numa empresa que poucas pessoas talvez imaginem que se faça isso no Brasil, que era construtora de radares para avião. Como vocês sabem, São José dos Campos é uma cidade onde tem lá o INPE, o ITA, a Embraer. Então, era um ambiente de tecnologia. E então eu achava que eu seguiria os passos do meu pai na área da eletrônica. Só que talvez fazendo uma engenharia eletrônica. Mas, me perdoem aí os colegas da matemática, os números eram o meu ponto fraco. E, por outro lado, a língua era o meu ponto de atração. Tanto que meu pai costuma contar a seguinte história para outras pessoas, né? Quando vocês sabem que pai e mãe gostam de falar da gente, né? Ele costuma dizer o seguinte, que eu pegava os livros dele de eletrônica em inglês, mas não por causa da eletrônica, e sim por causa do inglês. E eu acho que ele tinha um pouco de razão, porque por volta ali dos meus 8, 9 anos, eu comecei a me interessar efetivamente pela língua inglesa. Peguei um dicionário do meu pai, que era inglês, e tentava desvendá-lo. Um livro de inglês do meu cunhado, de uma das minhas irmãs também, e tentava ali desvendar. Vivia morrendo de vontade, assim, de fazer um curso de língua inglesa. Mas quando eu nasci, alguns anos depois de estar já um pouco ali na primeira infância, eu fui diagnosticado com epilepsia. Então, eu tinha o que é chamado pequeno mal de epilepsia, que faz com que você, por alguns segundos, perca a consciência. Depois eu passei por um tratamento, evidentemente, infelizmente, fui curado disso. Mas isso adiou muito os meus planos de poder começar a fazer um curso de inglês ali mesmo na infância, por volta ali dos meus 8, 9 anos. Minha mãe tinha muitos problemas de saúde, até hoje tem. Meus pais são bastante idosos, né? Minha mãe tem 85 anos, o meu pai tem 91. E ela não poderia me levar a um curso de inglês, que na minha cidade ficava no centro da cidade. Ficava bastante distante. Então, eu tive que aguardar. Em 1988, eu me mudei de São José dos Campos para a capital, São Paulo, e já estava na finalização do meu tratamento, já não tinha mais episódios de epilepsia, e eu passei, então, a fazer um curso de língua inglesa, lá em São Paulo, capital. Foi quando, então, eu me aproximei mesmo e passei a me dedicar à aprendizagem da língua. Terminei o ensino fundamental e médio, titubeei bastante quanto à ideia de fazer uma universidade, eu fiquei imaginando talvez fazer economia, talvez fazer comércio exterior, que é uma área que tem língua inglesa, né? E era muito forte nos anos 90 lá em São Paulo. Também cogitei não ir para a universidade, talvez ir diretamente para o mercado de trabalho, mas aos poucos foi ficando mais claro que o meu foco era o estudo de línguas. E meu pai me incentivava muito quanto a continuar a estudar. Então, em 1997, nós saímos de São Paulo, capital, e nos mudamos para Goiânia. E aqui, logo em 1998, eu já tinha prestado vestibular, cheguei aqui em cerca de março de 97, e eu entrei, então, no curso de letras da Universidade Federal de Goiás. Foi ali que eu fiz um amigo do primeiro ano, o professor Carlos Filho, meu colega, amigo de graduação desde o primeiro ano de faculdade, e depois fui conhecendo outras pessoas também. Terminei a graduação, fiz o mestrado,
E, enfim, em 2005, entrei na Faculdade Alfredo Nasser como professor de língua portuguesa e língua inglesa. Porque, curiosamente, apesar de gostar do ensino, eu acabei fazendo uma opção por ser um bacharel em letras. Acreditem se quiserem, isso existe. E a minha formação é como bacharel em língua portuguesa e linguística, que quem já passou pela linguística aí já sabe, né, que é um pouco de arrepiar os cabelos, mas é muito bom também. Não é mesmo, Adriana? Dá um pouco de trabalho, né, a linguística, né? Mas é muito importante na formação de um profissional de letras, né? Bem, e comecei como professor, mas eu tinha uma história de língua inglesa, de ensino de língua inglesa, porque eu comecei a ser professor de língua inglesa já lá em São Paulo. Assim que eu terminei meu curso de inglês, eu comecei a dar aula num curso de uma rede de ensino e também numa escola que trabalhava com língua inglesa, ensino de língua inglesa para executivos. Aos 19 anos, eu tinha como alunos pessoas que eram, por exemplo, gerentes, diretores de grandes empresas. Eu tinha um aluno que era diretor de uma multinacional. Ele vivia cancelando aula e viajando para o México, para a França, e ia para a região do Morumbi, em São Paulo, dava aula naqueles bancos, que são bancos de investimento. Enfim, tive um pouco dessa experiência ali mesmo em São Paulo. Depois, em Goiânia, entrei em outras escolas de rede também, depois fui para o Centro de Línguas, né? E, enfim, quando eu me dediquei a escolher a minha graduação especificamente, eu acabei fazendo a opção pelo bacharelado em Linguística. Quando eu entrei na instituição, em 2005, eu passei a ser professor de português e de inglês, porque no ensino superior, o que lhe autoriza a ser um professor é a sua formação de pós-graduação, e não a licenciatura, né? Você ter o grau de mestrado, doutorado ou especialista. E atuei como professor de língua portuguesa, de linguística, de língua inglesa no curso de letras. Depois fui para os cursos de matemática, história, geografia, os cursos da área de saúde. Depois eu fiquei, de novo, por algum tempo, focado apenas no curso de letras. Fui professor do curso de História, Matemática e Pedagogia, inclusive com português. Bem, quando chegou em 2011, eu fui chamado para passar a ter a coordenação do curso de letras. E então, aí eu comecei uma outra etapa da minha carreira profissional, que era sair de ser exclusivamente um agente de sala de aula para trabalhos administrativos. E de lá para cá, eu tenho ampliado muito a minha atuação, como disse a professora Michele, dentro do campo administrativo. Tanto que eu sou professor em apenas 7 aulas por semana, atualmente, né? Eu tenho 3 aulas no curso de letras, com a turma do LN3, nesse semestre, e 4 aulas no curso de medicina, às quartas-feiras à tarde, onde, então, eu trabalho com língua inglesa. Então, essa é a minha trajetória aí no que diz respeito ao trabalho como professor. Eu fui migrando para outras atividades administrativas. Bem, e onde é que contar histórias entra aí? Como bem disse aí a professora Michele, o que a gente faz em sala de aula é contar histórias, né? Mesmo que essas histórias não sejam uma narrativa num sentido mais estrito. E aí entra a questão da escrita, que foi uma proposta pensada inicialmente aí quando o professor Kesley propôs esta ideia, né? Eu joguei para o grupo, né? O que nós vamos fazer como evento, né? Vamos pensar em coisas diferentes do ano passado. E aí ele propôs esta feliz nomenclatura para o nosso evento aí, diálogos, né? Bem, o trabalho administrativo numa instituição de ensino superior como é esta em que agora estou, estas atividades, ele envolve muita escrita. E a gente pode dizer que seja um profissional da área de matemática, ou história, ou letras, ou qualquer outra licenciatura, trabalhar com documentos, trabalhar com as atividades administrativas da educação implica em muito lidar com a escrita, a leitura e o contar histórias. Então, hoje, por exemplo, eu sou chamado várias vezes para trabalhar na elaboração de documentos, que é uma atividade que a professora Michele também tem na instituição, né?
ela trabalha num certo setor de elaboração de documentos, eu trabalho em outro setor de elaboração de documentos. Sou envolvido com a parte de avaliação da instituição, avaliação institucional, que acaba significando também trabalhar com dados, e não apenas com escrita, com texto. Apenas para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 grandes parceiras no trabalho que faço também lá na comissão própria de avaliação. E vocês certamente saberão de quem eu estou falando. Estou falando da professora Kellen, coordenadora do curso de matemática, e da professora Gisele, coordenadora do curso de história. Ambas trabalham junto comigo na CPA. O professor Carlos também faz parte da CPA, mas como ele é muito envolvido lá com o núcleo de educação à distância, né, acaba que ele não participa, às vezes, de algumas atividades que são da rotina cotidiana da CPA, mas está muito presente em algumas ações que nós precisamos fazer de avaliação e também em pontuar e indicar caminhos para que nós possamos construir um trabalho de avaliação na instituição. Eu também exerço uma atividade ligada ao núcleo de apoio pedagógico lá do curso de medicina, onde eu atuo como professor de língua inglesa. Então, lá, a gente tem algumas ações de formação para os professores, que na maioria não são professores, né? São profissionais da área médica e de outras áreas da saúde. Então, eles precisam de um certo trabalho voltado para a educação. E então eu cuido desta parte. E também temos aí o trabalho voltado para aquela língua portuguesa lá do primeiro período, que é uma língua portuguesa que é única para toda a instituição. Então, a professora Michele dá aula nessa língua portuguesa, o professor Kesley dá aula nessa língua portuguesa, eu já dei por muitos anos, outros professores fazem isso, professora Sandra, professora Lorena, professor Zé Carlos, né? E desde o ano passado, numa parceria aí com o Núcleo de Educação à Distância, nós também colocamos a língua portuguesa como uma disciplina aí, de educação à distância na instituição, né, professor Carlos? Então, essa é um pouquinho a minha trajetória enquanto pessoa e enquanto profissional na instituição, fora da instituição, e essas são um pouco das ações que eu desenvolvo na nossa instituição hoje. Me parece que a educação, ela começa com este desejo de compartilharmos, de vivenciarmos algo que a gente ama, uma área, matemática, história, letras, línguas, literatura, se transforma depois numa rotina da sala de aula, e na medida que a gente vai ficando um pouco mais experiente na profissão, outras portas são abertas. Eu costumo dizer o seguinte, não há por que lamentar isto, né? A profissão, ela vai abrindo outras possibilidades. E as pessoas, às vezes, no Brasil, veem de uma maneira muito negativa quando você faz várias coisas, né? Alguns dizem que se você faz uma coisa alternativa é como se você estivesse fazendo um bico. Não! Na verdade, o progresso profissional lhe possibilita ter outros voos, além daquele que a gente faz na sala de aula, né? A gente acaba, não gostar da sala de aula, muito pelo contrário, mas a gente acaba reconhecendo a importância de fazer outras ações para que o trabalho de sala de aula vá se desenvolvendo também. E isto configura um pouco do que é a nossa profissão e a história, né, futura de um profissional da área da educação, o de atuar dentro e fora do seu campo, do seu espaço, da sala de aula. Bem, eu não quero me estender muito, até porque eu já extrapolei bastante, né, professora Michele, né? O meu tempo específico e a minha fala introdutória sobre este evento. E depois a gente dialoga um pouco mais. Obrigado. Eu gostaria de lembrar aos alunos, só pontuar, que, na verdade, tudo que o professor Newton falou, das atividades que ele desenvolve dentro da instituição, e todos os outros professores, o professor Carlos, né, o professor Kesley, a Fernanda, eu, o que acontece? Isso são histórias também, são histórias que se formaram a partir da nossa história enquanto professores, da nossa trajetória dentro da instituição. Nós estamos há muito tempo ali. Então, foi natural
que, né, nós conhecemos a instituição, nós, né, somos da área de letras, nós escrevemos, se Deus quiser, né, se você queira, bem, mais ou menos bem, né, Newton? Então, a gente foi para o lugar certo. Então, foi natural essa história. Então, é uma trajetória que nós alcançamos justamente porque já estávamos ali, né? Então, isso vai acontecer com vocês também, né? No trabalho que vocês estiverem. Claro, tem que desempenhar bem esse trabalho, tem que, né, buscar fazer por onde, né? Então, os profissionais, eles têm que também mostrar que vieram, mostrar a sua história, né, para poderem ser reconhecidos. Bom, nós vamos passar agora a palavra ao professor Carlos, que também, assim como o professor Newton, ocupa algumas funções na instituição, algumas várias na instituição, e é colega nosso, né, há muito tempo também. Professor Carlos, com você a palavra. Boa noite a todos. É uma satisfação estar com vocês, com a minha turma, LN5. Ontem eu estive com vocês. Então, nós estamos de novo aqui. E agradeço o convite do professor Kesley. Pessoal, tá baixo o áudio, alguma coisa assim? Tá não, né? Porque eu estou me pegou um pouco desprevenido, eu estou só com o celular e aí eu estou preocupado com a qualidade. Bom, mas se está dando para ouvir, está tranquilo. Bom, a minha história, né, se for para fazer várias coisas ao mesmo tempo, aí agora eu vou ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque desde o início da minha vida acadêmica, né, para começar, eu comecei fazendo 2 cursos ao mesmo tempo. Estudava pela manhã e à noite, né? Então, pela manhã eu fazia letras, comecei a fazer letras, e à noite computação. E por que, né, a pergunta que todo mundo faz, cara, o que você está fazendo? Letras e computação, por que disso, né? Bom, aí eu preciso retomar e contar outras histórias, né? Desde os 13 anos, eu comecei a trabalhar com informática. Então, assim, na época que eu comecei a trabalhar com informática, não existia computador. Hoje não tinha, né? Eu sou novo assim. Não é que não tinha, era muito difícil, era caríssimo e tal. E então sempre trabalhei desde cedo na área de informática. Quando chegou para eu escolher um curso, óbvio que eu iria para computação. Mas só que aconteceu na minha infância um probleminha que me deixou assim, preocupado. Na 4ª série, né, ainda na minha primeira infância, eu fui diagnosticado como dislexo. Eu tenho dislexia. E aí, né, fiz todo um tratamento clínico lá e tal, e uma coisa que a fono comentou comigo, e isso nunca saiu da minha cabeça. Ela falou o seguinte, Carlos, você tem dislexia e você vai ter sempre que manter o seu cérebro ativo. Como que você mantém o seu cérebro ativo? Através de leituras, você trabalha com informática, continue trabalhando, mas tem uma coisa, se você parar, você regride tudo. Então você tem que estar sempre ativo. E aí, quando eu fui para escolher né, qual curso, eu sabia que teria que fazer computação. E eu falei, gente, eu não posso ficar do jeito assim, com essa limitação. Eu reconheci essa limitação. E a dislexia, a dificuldade está justamente na linguagem. Aí
pensei, se o problema é com a linguagem, eu vou fazer um curso que está diretamente ligado à linguagem. E esse problema de aquisição da linguagem, né, do dislexo, tem um detalhezinho que é interessante. Em alguns casos, que foi o meu caso, eu me dei melhor com a língua inglesa do que com a língua portuguesa. Em outras palavras, eu aprendi língua portuguesa depois de aprender o inglês. Eu compreendi a linguagem inglesa para aplicar na língua portuguesa. E aí, fora que eu casei, falei, não, faço letras, né, estudo a língua inglesa e reforço, né, tem que aprender totalmente a língua portuguesa. Bom, mas nem tudo sai do jeito que a gente pensa, né, do jeito que a gente planeja. O que aconteceu? No primeiro ano de faculdade, eu falei, o quê? Língua inglesa? Não quero isso para mim, não. E, ao mesmo tempo, eu fui apresentado à literatura, e em específico à literatura portuguesa, e eu falei, não, é isso aqui que eu quero para minha vida, né? Aí chutei o balde e falei, não, língua inglesa não. E aí me enveredei para a área de literatura, e estudando à noite, né? De manhã letras, à noite o curso de computação, e trabalhando à tarde, né? Eu nunca tive uma vida tranquila, então estudava de manhã, fazia estágio à tarde, estudava à noite. E o que eu acho mais interessante é que eu vejo muitas pessoas falando, não tem tempo, e fala para mim que não tem tempo, né? Porque eu levei 2 cursos sem tempo, né? Muitas vezes eu tinha que escolher, ou eu estudo, ou eu durmo, né? Ou abro mão de alguma coisa, né? E eu sempre escolhia dormir, porque é no descanso que a gente aprende, né? Parte da aprendizagem você adquire justamente nesse relaxamento e tal. E, então era bastante comum, antes de prova, ao invés de estudar, eu deitava, relaxava, ficava meia hora deitado para, né, concentrar ali para poder fazer prova. E o meu estágio à tarde era na área de tecnologia, e todo mundo falava que o que tem a ver letras e computação, você está fazendo aqui, você está mexendo só com computador e tal, né? E eu confesso para vocês, nunca eu consegui separar letras da computação. Nunca. Contar só um episódio. Estava iniciando essa questão de sites e tal, e eu tomava conta dessa parte numa empresa. E tinha uma gerência de comunicação que todos os dias publicava artigos, notas, né? Postava algumas coisas. E como eu era o responsável por essa publicação, o pessoal imprimia ali numa folha 4 e passava para eu poder publicar no site. Aí, claro, toda vez eu pegava e lia. Aí lia uma vez, opa, esse trem tá ruim demais. Segunda vez, lia, aí eu olhava lá, fazia correção. Terceira vez, aí eu falei, não, vou ter que conversar pela parte de comunicação. Falei, olha, quem está escrevendo esses materiais aqui, essas matérias aqui, tá tudo, tá equivocado demais, tem que chamar atenção e tal, porque não ficar isso não. Aí a pessoa virou para mim e falou, você também faz letras, né? Não, então faz o seguinte, ela continua fazendo isso e você agora tem a obrigação de corrigir. Tem a obrigação de corrigir para publicar. Ou seja, eu vou acumulando serviço, né? Bom, e isso há muito tempo atrás. E hoje, o que aconteceu comigo, né, nesse momento, é bastante atual. Eu acredito que, mais do que nunca, nós precisamos do profissional de letras nesse mundo que a comunicação, ela quase toda está direcionada para a internet, para as redes sociais, né?
Então, eu acredito que o campo hoje de letras ele está muito amplo, seja na área de marketing digital, seja... tudo vai envolver hoje tecnologia, porque não tem como, né? E talvez falando assim, puxando para o meu lado, né, eu acredito que em nenhuma área, não existe uma área exclusiva que não precise hoje de um conhecimento em tecnologia, né? No entanto, eu pude acompanhar um trabalho excelente do professor Kesley, né, numa capacitação que ele fez para a SEDUC, né, foi uma parceria entre o Centro Universitário FETNASSER e a SEDUC. Lembro, né, quero destacar aqui também que esse serviço foi feito a quatro mãos, na verdade, Kesley e a Mari, né? A Mari, ela é minha companheira de trabalho, é meu braço direito, né? Se a Mari sair, eu fico sem o meu braço direito mesmo, né? Prefiro perder meu braço direito que perder a Mari. Então, assim, é necessidade do profissional da área de educação envolver hoje com a área de tecnologia, né? É chover no molhado, né? Nesse período de pandemia que nós estamos utilizando recursos tecnológicos, mas eu acredito que isso vai se intensificar com ou sem pandemia, né? Porque nós percebemos dos benefícios da tecnologia, das facilidades, da comodidade, e eu acredito que o profissional da área de educação hoje consegue vislumbrar soluções, processos que pode dar mais qualidade nesse processo de ensino-aprendizagem, de uma maneira mais confortável, né? Quando eu falo confortável, inclui em todos os aspectos, né? Desde o fato de você não ter o compromisso com o horário e ir para um lugar para pegar uma aula, tá? Até a facilidade de você ter toda a informação que você precisa na tela do seu celular, né? Agora, o importante é o quê? Né? É o profissional da educação, né? Vocês, alunos que estão estudando, de saber como utilizar essas ferramentas. Então, por isso que eu acho que, para mim, isso é muito natural, né? Eu nunca desassociei letras, a área de educação com a informática. E talvez a visão que eu tenho hoje, o que eu faço hoje, principalmente na área de ensino à distância, né, os meus colegas hoje conseguem enxergar os benefícios, porque até um tempo atrás, essa associação entre tecnologia e educação, muitos profissionais, muitos professores torciam o nariz e achavam, não tem jeito, né? Não há um casamento harmônico. E aí, hoje, por conta de uma necessidade, vocês estão atuando como eu sempre atuei profissionalmente, na área de educação e na área de tecnologia. E eu acredito que muitos estão gostando e vendo que tem bons resultados para a educação, tem bons resultados para nós mesmos como pessoa, como qualidade de vida, né? Bom, então essa é um pedacinho da minha história, né? Não vou me alongar mais e é isso. Quem tiver alguma dúvida depois, saber como que eu sobrevivi durante 4... Olha, vou confessar aqui. Eu ia falar 4, 5 anos, na verdade foram 5 anos, porque eu reprovei 1 ano na Federal. Não tenho vergonha de falar isso, né? Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi reprovar. Por quê? Deixa eu explicar, não é assim, foi gratuito não.
Como o Newton disse, nós entramos juntos. Ele seguiu, eu reprovei. E por que eu reprovei? Na verdade, eu não reprovei. Lá o sistema era anual, né, Newton? Quando nós entramos era anual. Isso aí foi em 97. No primeiro ano, chegou no final do ano, ou seja, na semana das provas finais, eu jovem demais. Quando eu falo jovem, assim, tá dentro da idade mesmo normal, mas jovem de cabeça. E em 97 teve a final do Campeonato Brasileiro, Vasco e Palmeiras. E aí eu tinha que decidir. Era na semana de prova, um jogo em São Paulo, outro jogo no Rio. Aí eu falei, gente, será que eu reprovo ou eu vou assistir os 2 jogos? Aí eu falei, acho que eu vou assistir os 2 jogos. E abri mão da faculdade, reprovei durante o ano, para assistir as finais, né? Meu time foi campeão, fiquei feliz, mas o melhor não é isso, não foi a vitória do meu time. Se eu tivesse seguido como o Newton seguiu, eu não teria o título, né, de bacharel em literatura. Por quê? Porque só surgiu no ano seguinte do Newton, que foi o meu ano que eu estava atrasado. O Newton, ele é bacharel em linguística, eu teria que ser bacharel em linguística. Então, por conta desse atraso, abriu a oportunidade de eu formar como bacharel em literatura. Por essa razão que eu agradeço essa reprovação, né? E outra coisa, um detalhezinho, e depois que eu perdi um ano da minha vida, posso assim dizer, a minha paixão por futebol acabou. Mais ou menos o seguinte, eu cheguei no limite, eu fiz pelo meu time o máximo, ou seja, ver ele ser campeão. Hoje o time pode estar na minha frente, que eu não estou nem aí, não importa com nada, né? Ou seja, me entreguei de corpo e alma, beleza, acabou. E foi ótimo para a minha vida profissional. Bom, então é isso, e passo a palavra para vocês. Bom, vamos dar continuidade, né, então, e passamos agora ao professor mais requisitado dessa instituição na atualidade. Os colegas podem atestar isso, eu não estou inventando, que é o professor Kesley. Ele dá aula em praticamente todos os cursos da instituição, ele faz todas as lives, eu não sei como é que ele ainda consegue dar aula para vocês. Maravilhoso ele. Pois é. É porque o Newton briga por ele. É porque o Newton briga por ele. É só por isso. Sou fã número 1, hein? Então, passo a palavra ao professor Kesley. Obrigado. Agora não teve nem luz, gente, que não deixasse o vermelho. Olha só. Nem a luz disfarçou. Obrigado a vocês. Eu falo isso sempre para os meninos, né? Para os acadêmicos, para os colegas também. São vocês, na verdade, que fazem, né? A gente se empenhar cada dia mais. A gente acredita, né? Tem sonhos, tem objetivos. E eu já ia falar disso mais para frente, mas eu vou falar aqui, né? Eu acho que tem dificuldade em dizer não, mas retomando o que o professor Newton falou, o professor Carlos falou, essa minha dificuldade em dizer não e dizer sim para as coisas surgiu justamente com relação a oportunidades que se abriram para minha vida sempre, né? Então, toda oportunidade que me vem, apesar de quase sempre, né? Praticamente sempre ela ser nova, já que é uma oportunidade que surge, eu, apesar dos medos, né, que talvez eu tenha, e é comum que eu tenha, eu normalmente aceito, digo sim, vou lá, né? Eu vou aprender um pouco mais e encaro. Eu agradeço vocês mesmo pela oportunidade, o professor Newton abriu, né, essa oportunidade para a gente sugerir aí questões, né, para o evento, sugerir aí esse movimento. Agradecer a professora Michele, né, o professor Carlos, sempre muito parceiro, a professora Leusa, que está aí conosco também, enfim, todos os colegas, né, os nossos acadêmicos aqui, é maravilhoso. A propósito, falando nisso, hoje eu estou conhecendo um pouco melhor, né, meus colegas de trabalho, por histórias que talvez a gente, em outro momento, em outro espaço, não teve ou não teria
oportunidade de conhecer. Vou até pedir licença nesse momento para explicar até um pouco, né, de onde vem essa ideia, né, do nome para o evento. Veio um pouquinho das aulas mesmo, conversando com os acadêmicos aqui, especialmente o LN5, que está aí hoje conosco. Hey! Tenho tido a oportunidade, por meio do professor Nilton esse semestre, de administrar 2 disciplinas para a turma. Então, fico com eles normalmente às quintas e sextas-feiras. E nas sextas-feiras, nós temos falado um pouquinho aí sobre, na verdade, tanto quinta quanto sexta, né? Sobre a escrita, sobre a leitura, sobre histórias, leituras da nossa vida que nos marcaram, nos transformaram de alguma maneira. Alguns relatos são incríveis, maravilhosos, e agradeço muito. Nós chegamos a nos emocionar em alguns momentos durante as aulas, e hoje não foi diferente, não tem sido. Professor Carlos e professor Nilton relataram dificuldades na infância, né? Ali quando eles estavam na escola, ali, ainda antes da adolescência, um com dislexia, né, outro com epilepsia. Eu não tive esse quadro, graças a Deus. Minha questão foi visual, né, foi miopia alta. Mas, graças a Deus, eu não tive essa dificuldade, mas muitos pontos das histórias deles, o mais interessante é que combina, né, ao menos elas concordam muito com coisas que eu vivi. Quando o professor Nilton mesmo falou que queria fazer outro curso, né? Eu também quis fazer outro curso quando eu fui decidir ir para a universidade. Eu queria fazer turismo, porque eu gostava de língua inglesa, né? Olha, eu achando que ia viajar o mundo, né? Estou viajando o mundo na literatura, na leitura, né? Mas não exatamente viajando o mundo aí de avião ou de outras formas. Mas na época eu sonhava, também tão jovem quanto o professor Carlos falou, né? Mas eu optei por letras e apaixonei. Entrei no curso porque eu gostava de linguagem mesmo, linguística ali, e saí de lá apaixonado por literatura. Professora Michele? Igual o professor Carlos aí fala, né? E não é interessante? Não, acho o máximo isso. Eu ainda falo para os acadêmicos, eu falava para as minhas professoras lá na época. Amo demais, lembro demais. Professora Juliana Santini, professora Regiane Costa, saudades demais delas. Elas são de São Paulo, inclusive. Tive a oportunidade de estudar com elas aqui no interior de Goiás, na UEG lá. Meu curso também era anual e eu tinha aula até sábado. Então era bem puxado. E eu me lembro de ouvir muito, né, assim, elas falando sobre essas questões. E eu saí de lá apaixonado. Elas falavam para mim, Kesley, ou você apaixona ou desiste do curso, né? E eu apaixonei. Eu saí dali apaixonado, especialmente na parte histórica que é envolvida a literatura. Eu falo isso para os acadêmicos, como que a história, a literatura, a narrativa, de alguma maneira, ela nos ensina. Como eu aprendo lendo livros. Não só a parte literária, de fato, de fruição, que é maravilhosa, na parte do prazer ali, do conhecimento, da habilidade escrita, né? Mas, de fato, em como um autor ele consegue representar bem uma sociedade, um tempo, um espaço, um momento, enfim, uma cultura. E isso sempre me encantou muito, né? Isso me fez apaixonar pela literatura também. Mas também, então, né, eu queria fazer outro curso e acabei fazendo letras também. Fiz direito também, igual o professor Carlos, eu fiz 2 faculdades. Quando ele fala dessas questões, e tem gente que fala que não tem tempo, né? Eu ri, porque eu quase não trabalho, né? Então eu tenho 2 empregos, eu fico 60 horas no município manhã e tarde, ainda fico aqui à noite. E, mais uma vez, né, sempre gosto de poder ajudar e ter disposição para ajudar e fazer outros projetos. Além disso, sou casado, né, tenho 2 filhas pequenas. Minha esposa sempre brinca com isso. Nossa, meu Deus, tem que dividir mil tarefas, mas é verdade. E sem perder qualidade, né, que é o mais importante. Eu posso dizer que é o meu maior diploma, né, a família aqui, a esposa, minhas 2 filhas lindas. E isso que eles também falaram, né, de que a gente nunca nasce pronto. E por isso é que eu sempre aceitei as oportunidades. Por que eu sempre aceitei oportunidades? Porque eu acredito que as experiências que a gente adquire ali nesse desenvolvimento, né, de cada oportunidade que se abre, nos faz ser o profissional que a gente é a cada dia melhor, né? Cada dia melhor, a cada dia um pouco mais preparado, um pouco mais experiente, errando daquele jeito, mas aprendendo muito mais, especialmente aprendendo com os erros, né? Mas a gente vai aprendendo muito, né, nessas experiências de gestão, como o professor Nilton disse, né? Muito tempo dentro de sala de aula, de repente está na gestão. Então, viver essas experiências são importantes, esses outros papéis, né, mais administrativos também.
E aceitar, não ter medo de aceitar oportunidades, né? Como eu disse, eu já vivi algumas situações de medo assim, aceitar um papel de coordenação, por exemplo. Hoje eu coordeno um departamento no município de Goiânia, já coordenei outros departamentos em outras instituições no passado. Inclusive foi quando eu conheci pessoas tão queridas aqui, né, dessa família que é o Centro Universitário Alfredo Nasser, e estou aqui desde 2016, né? Mas é maravilhoso, conheço pessoas aqui há muito mais tempo, desde 2009, mas a trajetória, né, a história que vai fazendo isso. Sou formado então em letras, sou formado em direito, fiz como o professor Carlos ao mesmo tempo, transferi de uma instituição para outra, também então tive que terminar o curso de direito em 11 semestres, não em 10, não porque eu acabei reprovando ali, mas porque de fato a grade não bateu. Eu reconheço essas histórias, né, de grade, de mudança, mas foram todas muito importantes para mim. Trabalhei em centro de línguas, trabalhei em escolas de idiomas também, fui aluno em escolas de idioma. Minha mãe e meu pai sempre incentivaram muito a gente estudar e sempre se preparar tudo. Se meus pais, eles eram daqueles que a gente não precisava, né, não devia aprender só aquilo que ensina na escola, mas tudo mesmo. Curso de tudo, gente, curso de tudo. Curso de, como se diz, cabeleireiro, curso de tudo. Tudo que viesse pela frente que precisasse de fazer, eu fazia. Curso de escrita, curso de leitura, curso de oratória, curso de tudo. Eu aparecia na frente, até hoje eu sou assim. Né? Ao mesmo tempo que fazia, eu nunca fiz uma coisa só ao mesmo tempo, eu não fui diagnosticado, igual eu falei, né, com algum transtorno quando eu era criança. Mas meus pais sabem que eu nunca fiz uma coisa só ao mesmo tempo. Né, assim, uma coisa só por vez, né? Eu fazia sempre várias, até hoje eu sou assim. Fiz 2 cursos ao mesmo tempo, 2 cursos de especialização, 2 trabalhos, 3 empregos, 5 empregos, tudo ao mesmo tempo, e gosto de ser assim, né? Estar acelerado. Isso me ajuda também a ter o meu ritmo, né? Meu ritmo é acelerado. Então isso, a oportunidade sempre marcou muito minha trajetória, e conhecer histórias. Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, como um evento como este, né? E na sala de aula sempre ouvi os acadêmicos, porque as experiências, as histórias, as narrativas de cada um fazem com que a gente cresça de alguma maneira. Eu aprendo muito, me emociono muito, e aprendo inclusive a ser um professor que talvez aproveite essa experiência, né? E tente viver essa experiência, essa orientação em outro lugar, em outro momento, com outras pessoas. Então isso sempre me atrai muito, né? Toda vez que eu ouço essas histórias, gera em mim, né, muito respeito pelas trajetórias, pelos processos, né, as trajetórias de vida das pessoas. Aquilo que alguns filósofos até dizem, né? Tem gente que acaba vendo onde nós estamos no momento, né, nesse momento atual, hoje aqui, mas às vezes desconsidera uma trajetória do passado, né? Muita gente talvez considere que a gente tem um dom, né, o dom de falar, o dom de ser um professor, mas um dom para a tecnologia, né, professor Carlos? Um dom para a literatura e para a escrita, né, professor Newton? Para a gestão, nasceu pronto, né, professor Newton? A professora Michele também nasceu com a literatura na veia. Mas não é assim, né? Nós tivemos uma história, uma trajetória, a gente sempre tem, todos nós temos essas histórias e nos trazem exatamente aqui. E são essas histórias que, de fato, nos moldam, né, nos modulam, para citar, como a professora Michele disse, né, sobre discursos aí, trazendo Bakhtin, vão modulando os nossos discursos, nossos pensamentos e as nossas ações. Ou seja, a gente recebe esses discursos, reelabora os discursos e emite, né, devolve esses discursos de uma maneira a qual a gente conseguiu trabalhar isso dentro de nós, né? Então eu digo isso, que ter a profissão de professor sempre foi para mim uma alegria, um orgulho muito grande, justamente pelo esse contato com os professores, com as pessoas, com os educandos, né, com os aprendizes, porque nós somos eternos aprendizes, né? Nós aprendemos todos os dias, nós lemos os mundos todos os dias. E queria até falar um pouquinho, retomando, né, a ideia de falar de escrita, só para finalizar. Eu, por muito tempo, eu sempre gostei de escrever, na verdade. Sempre gostei muito de ler e de escrever. Minha mãe é professora, e há 49 anos, né, diga-se de passagem. E mamãe sempre teve livros em casa. No início eu não gostava muito porque não tínhamos muitos livros literários em casa, mas os poucos que a gente tinha ali, infantis, depois um pouco mais didáticos, tinha muitos livros didáticos em casa, eu comecei a ler aqueles livros, né, da minha mãe. E ali nascia, né, em mim a vontade de ser professor. Minha mãe me convidou para ser professor, meu primeiro convite dela. Mas desde criança a escola sempre foi importante para mim nesse sentido. A escola sempre me desafiou e eu tive bons professores nesse sentido. Estudei em escola pública praticamente a vida toda.
a educação básica toda, só minha alfabetização que foi mesmo numa escola particular. Mas ali, nessas trajetórias, eles sempre nos incentivavam a escrever. Hoje em dia eu fico pensando nisso, gente, onde é que estão aqueles livros que eu escrevi? Ou aquelas histórias que eu escrevi há tantos anos atrás e nunca mais tive acesso? Ou aquele famoso caderno, né, de pensamentos que a gente fazia na adolescência, que hoje eu nem sei se usa mais, mas eu tinha demais. E onde estão esses escritos, né? Onde estão aquelas marcas de um tempo? As marcas de uma trajetória, né? Onde elas foram parar? Muitas se perderam. Alguns eu ainda guardo. E há pouco tempo, há uns 2, 3 anos atrás, eu voltei a escrever, né? Voltou a escrever e eu comecei, então, a passar não a publicar mais coisa acadêmica, né? Mas, de fato, eu voltei a escrever poesia, voltei a escrever conto, participei de 2 concursos nacionais e tive meus poemas publicados. Um é no Sarau Brasil 2019, o outro no projeto, no Poetise 2021. Tive um poema publicado em cada um desses concursos. Tive também o Conte um Conto também, que eu escrevi nada mais do que uma história que eu vivi com os meus pais lá na fazenda. Meu pai me ensinando a fazer sempre o melhor que eu pudesse, né? E o nome do conto se chama Limões para a Vida. Eu queria até tomar a liberdade, se vocês me permitissem, para fechar lendo esse conto. Vocês me permitem? Ele é bem curtinho, ele é bem pequenininho, mas eu queria fechar com essa história sobre isso, né? A gente talvez sempre tentar fazer o melhor que a gente pode, e apesar de ter medo de fazer algumas coisas, né, a gente superar esse medo, né, e vencer esses medos para a gente fazer ou tentar alcançar o melhor possível. Mas o conto é assim, né, a história foi mais ou menos assim, adaptei de forma mais curta para a gente trazer para cá. Então diz assim: Limões para a Vida. Durante um churrasco em família, na fazenda, num dia de domingo, como hoje é seu aniversário, de 8 anos, busque limão para nós fazermos suco. Claro, pai. E o menino saiu correndo para o fundo do quintal. Algum tempo depois, está aqui, pai. Por um instante, os olhos do pai fitaram as mãos do menino e então inquiriu: mas só um? E novamente um silêncio com pausa constrangedora. O pai continuou: você irá fazer suco apenas para você? Não, pai, era para todo mundo, respondeu o menino, seguido, né, de mais uma pergunta do pai. Você acha que é possível fazer limonada para todos com apenas um limão? Você viu quantos limões há no limoeiro? E mais uma pausa. Aquela abundância deles não está lá por acaso, reforça o pai. O garoto, sem muito entender ainda, olhou nos olhos do pai, suscitando uma direção. Bastante atento à orientação, veio da seguinte forma: volte ao pé de limão e busque todos quanto puder. E um conselho de profunda sabedoria seguiu-se na fala. Na vida, meu filho, faça sempre isso. Quando lhe pedirem para buscar um limão, pegue tantos limões quantos couberem em suas mãos, pois seu trabalho poderá servir a um ou a muitos. E se chegar mais alguém de surpresa, se assim agir, estará sempre preparado para os desafios e exigências que a vida lhe impuser. Claro, pai, respondeu o menino, pensando sobre o que o pai lhe dissera. Ele foi irado e encheu as mãos, encheu não apenas as mãos, mas também um balde repleto com todos os limões que pôde alcançar, e o fez assim durante toda a vida em seus quefazeres. Me parei. A história é mais ou menos essa. Não foi exatamente assim, mas eu vivi uma situação bem parecida com meu pai, assim. Vivi isso com pimenta, vivi isso com limão, e eu queria fechar como eu comecei, né? Um pouco dessa dificuldade, talvez, em dizer não, né? Não é, na verdade, a vontade de dizer não, é a vontade de dizer sim mesmo. E a vontade de poder ajudar. Meus pais sempre falam isso, de que se a gente não puder, enquanto ser humano, ajudar as outras pessoas, então qual que é o nosso papel enquanto pessoas, né? Enquanto seres humanos nessa terra? Então, se a gente não servir para servir, então para que a gente serve? É um pouco repetitivo o trocadilho, mas é um pouco disso, né? Então, fico muito grato, com muita alegria mesmo, e tenho o maior prazer de poder contar um pouco, né? Dessa história, dessa trajetória, e que me inspira, né? Me dá vontade de cada dia mais fazer melhor. Outra coisa que sempre me força, né, de alguma maneira, a querer fazer
melhor ou de alguma outra maneira, é a própria trajetória da minha mãe enquanto professora, né? Eu sempre digo isso, que minha mãe, ela me inspira muito, porque são 49 anos de profissão, de muita dedicação, e eu nunca ouvi uma queixa de uma só pessoa sobre o trabalho dela. Todas as pessoas se apaixonam pelo trabalho dela, né? Então, assim, minha mãe é uma inspiração para mim. É uma inspiração de ser humano, de humildade, de doação também. E só para fechar essa fala, agora sim, para fechar, minha mãe até hoje, gente, ela começou a ser professora em 1971, passava córregos, né, lagos para chegar às escolas. E quando, até hoje, né, hoje ela mora no interior do Mato Grosso, e até hoje ela pega, como é que fala, uma canoa, ela mora numa fazenda, ela atravessa ainda o rio, anda 5 quilômetros ali, para pegar um ônibus ainda, para andar mais um tanto de quilômetros para ir ministrar aula. E ela tem 62 anos hoje, minha mãe, e por isso que eu digo, é uma inspiração muito grande para mim. Hoje, né, a gente mora numa cidade, não preciso passar de canoa em nenhum córrego, em nenhum lago, né? E só aumenta, eu digo que só aumenta a minha responsabilidade, né, de alguma maneira. Isso só aumenta minha responsabilidade, nossa responsabilidade. Tá bom? Gente, eu vi que alguns têm algumas perguntas e até sobre certificado, né? Eu queria só aproveitar o finalzinho, já fechei, Cira queria falar. Tá bom? Os certificados serão emitidos logo após o final do evento, tá? Eles chegam nos e-mails de vocês, tá bom? Ok? Obrigado, professora Michele. Agradeço a fala do professor Kesley. Esse episódio da mãe dele, ele havia me contado. Eu acho super bonita essa história, né, da mãe professora, que através eu já conhecia. Eu acho que alguns de vocês não sabiam que o professor Kesley escrevia, né? Entre nós, eu acho que ele é o único que eu saiba, a não ser que alguns dos colegas aí estejam escondendo alguma coisa. Mas eu acho que o Kesley é o único entre nós que escreve, né, Carlos? Né? O Carlos chegou a fechar. Não, acho que é o sinal dele ali que não tá legal. Eu queria até falar disso. Eu sei que o professor Newton também gosta muito, né, dessa parte da literatura também. Professora Michele. Professora Michele, eu já li muito, foi a parte de análise, né, professora Michele? Tem até um livro publicado, eu olho direto ali no portal da faculdade ali, que tem um livro da professora Michele ali publicado, e ela faz uma análise de Graciliano Ramos, eu já li. Gosto muito. Eu gosto muito da parte de teoria, de crítica, mas, olha, eu trabalho com literatura e não escrevo, né? Bom, não tem nada de anormal também. Conheço muitos professores assim. Eu acho que tem que ter também que a mais, como você tem. E daí eu queria, né, foi minha ideia também, chamar o professor Kesley para que vocês, depois que a gente, né, arrematar aqui as falas, para que se vocês tiverem alguma questão a respeito da criação literária, ele é a pessoa, né? Entre nós, ele é o que escreve. Bom, tem a professora Leusa aqui entre nós. Professora Leusa, a senhora quer falar alguma coisa? Quer se manifestar? Olá, boa noite a todos vocês. Eu gostaria de parabenizar, né? Eu estou aqui encantada, muito feliz, né, por ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e extremamente feliz, né, com as histórias o diálogos e as histórias que tenho ouvido aqui. E é interessante que a gente, ouvindo, né, você vai retomando, assim, a sua própria trajetória, né? A gente vai lembrando, nossa, eu vivenciei isso, nossa, eu passei por isso também. E aí você vai criando também, aqui, relembrando, né, na sua memória, muitas passagens também, muitas histórias vivenciadas, né? Durante todo esse percurso, né? Não só profissional, né, mas o percurso da nossa vida como um todo, né, que faz parte também do contexto maior do que nós nos tornamos hoje enquanto pessoa e enquanto profissional, né? Então, é só isso, parabenizar, né, todos vocês por esse evento que está sendo maravilhoso, tá?
obrigada, né, por vocês estar nos proporcionando esse momento tão importante. Obrigada, professora Cleusa. Vamos abrir para as questões? Professor Kesley, professor Newton. Vamos sim. Eu queria até, na verdade, perguntar. O professor Carlos comentou uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele falou que eu dormia muito pouco por causa dos 2 cursos, né? E eu também fazia os 2 cursos na época e trabalhava. Gente, eu já era professor, né? Então eu estudava letras de manhã, eu era professor à tarde e à noite eu fazia direito. Mas eu fazia letras direito também. Bem direitinho, né? Mas eu achei engraçado quando ele falou que ele escolhia dormir, né, de madrugada. Eu achei muito engraçado, porque eu não dormia, gente. Vocês acreditam? Até hoje, minha esposa sabe, né? Eu sou tão noturno. E por causa disso, não sei, eu envelheci, né? Eu acho que eu dei uma envelhecida, assim. Sempre fui novinho na idade, mas a aparência e o jeito de falar às vezes. Mas era engraçado, eu desmaiava, eu não dormia, né? E até hoje eu brinco que eu sou profissional do sono, professor Carlos. Que eu ando tão cansado o tempo todo, mas eu acho que eu acostumei, assim, né? E aí, quando eu normalmente vou dormir, eu só apago, eu não durmo, né? Eu desligo. O Kesley, conta para eles que hora que a gente começa a conversar no WhatsApp. Uai, o professor Newton por volta das 11 da noite, né? 10, 11, depois das aulas, né? Aí vai até 1h30, 2. A professora Kellen, por exemplo, de matemática, e eu, esses dias foi até 2h30, quase 3 da manhã, definindo coisas aqui. Mas é normal, né? Eu até brinco com o pessoal, o que você faz de 6 a... né? A famosa pergunta, de meia-noite às 6 a gente trabalha. A gente escreve, é isso. A professora Kesley falou sobre a questão da escrita, da literatura, e a Michelle falou, né, quem que escreve, né? Acho que escritor literário realmente é o Kesley, né? Acho que os demais de nós têm uma escrita muito acadêmica, né? Eu confesso que dentro da trajetória na área de letras, e acho que isso é muito evidente, o estudo das línguas sempre me chamaram muito mais atenção do que a literatura, o que não significa que eu não goste de literatura, que não tenha sido bom estudar literatura, mas eu assumo que o meu domínio de literatura é muito menor, né? A gente tem aí a Michelle com esse domínio aí da literatura brasileira, né? O professor Carlos com a literatura portuguesa, né? Kesley também transita pela literatura, Fernanda, né, pela literatura de língua inglesa, e eu não transito tanto pela literatura. Eu tenho uma particularidade que eu dialogo muito com outras áreas, então eu li muito durante a graduação, por exemplo, de outras áreas das ciências humanas, ciências sociais, né? Muito ligado também à questão da metodologia de pesquisa científica, então li muito sobre isso. Até hoje, alguns temas de metodologia científica e de filosofia me atraem. E então, acaba que um pouco da minha escrita se volta também para essa área que é mais voltada para um componente teórico, para um componente científico, vamos assim dizer, ao ponto de, por exemplo, né, eu tenho 2 blogs, num deles eu falo sobre avaliação, eu trabalho com os alunos do LN3, e às vezes eu indico para eles alguns dos textos que eu posto lá, que tem a ver com a área da avaliação na área da linguagem, né, avaliação linguística. E um outro blog que ultimamente eu não tenho divulgado tanto, chama-se Temas e Tomos, ele faz várias reflexões sobre questões de linguagem e questões também do que eu costumo de metateoria científica, né? Quer dizer, metateoria linguística, que tem a ver muito com a reflexão sobre o que é a investigação científica na área dos estudos linguísticos. Então, eu sou, por exemplo, muito mais apaixonado pelo ensaio, né, do que, por exemplo, pela poesia. Gosto da poesia, gosto do romance, do conto, mas eu gosto muito do ensaio, né? Tanto que a professora Michelle fala, né, da produção dela na área da crítica, aí, da teoria literária. Uma das coisas que eu gostava, eu amava ler nas aulas de literatura, eram justamente os ensaios dos teóricos literários, né, dos críticos literários. Eu achava fantástico o que eles faziam. E eu me recordo, o professor Carlos e a professora Michelle vão lembrar aí daquele teórico da literatura lá do Rio de Janeiro, acho que hoje já está bem idoso, mas aposentado, que é Luiz Costa Lima, né?
e ele tem um artigo que eu me lembro que ele fez muita diferença assim, na minha formação, porque eu procurava entender um pouco a área do estruturalismo dentro dos estudos linguísticos. E o estruturalismo, como uma grande escola do pensamento científico nas áreas das humanas, no século XX, também teve uma influência muito forte aí em outras ciências humanas e também na literatura, né? E Luiz Costa Lima, ele traz ali num artigo seu, lá dos anos 70, uma reflexão histórica e filosófica sobre o estruturalismo que fez toda a diferença para mim. Eu tinha até algum tempo atrás esse texto, depois ele envelheceu e se perdeu um pouco. Se você tiver o livro do Luiz Costa Lima, Michele, puder depois me providenciar esse texto, depois eu te passo o nome dele direitinho, tá bom? Que é um texto que é um daqueles que a gente tem vontade de guardar para a vida inteira e revisitar de vez em quando. E às vezes eu me proponho a escrever algumas coisas para usar com os meus alunos na sala de aula. E das turmas que estão aqui, já fiz isso com LN5, faço isso muito com LN3. Além dos artigos lá do blog, às vezes eu produzo alguns textos também da disciplina com a qual estou trabalhando para compartilhar com os meus alunos. Isso vem de uma percepção dentro da nossa realidade aqui de professores universitários, numa instituição particular de ensino, do papel. Eu fui meio que me reconhecendo num determinado papel acadêmico, que era um papel de tradutor, de mediador, no sentido de que as nossas oportunidades de pesquisa, elas não são iguais àquelas que ocorrem em algumas das grandes universidades no Brasil, por uma questão muito simples. É a estrutura que existe, por exemplo, numa universidade federal para pesquisa, que é muito diferente das instituições particulares. O que não quer dizer que não haja pesquisa na instituição particular. Mas você tem todo um diferencial, porque você conta, por exemplo, com larga verba governamental para fazer algumas pesquisas nas universidades públicas. Então, você constrói programas de graduação, de mestrado, de doutorado, todos voltados para dentro de uma linha de pesquisa, com muito dinheiro que entra dentro das universidades para se fazer pesquisa. E, evidentemente, que numa instituição particular, onde nós não temos o governo injetando somas tão grandes, assim, tão vultosas para a pesquisa, a gente não tem exatamente as mesmas oportunidades ou a mesma estrutura de pesquisa. Mas a gente percebe também um contexto diferenciado, inclusive em relação à maneira como a gente dialoga com os estudantes, que faz surgir uma outra coisa, que é a percepção da necessidade de você traduzir aqueles textos que são às vezes difíceis, né? E que são às vezes inevitáveis, viu? Dentro da graduação, mas que talvez com a mediação do professor facilite um pouco no processo de compreensão do aluno. E é aí que eu às vezes me proponho a não ser esse mediador apenas na fala, na sala de aula, mas a tentar ser um mediador também por meio da escrita. Então, às vezes, com textos mais curtos, com textos talvez mais simples, talvez mais claros, tentar trazer para os alunos aquilo que um texto de um teórico, ou um cientista da área, ou um pesquisador da área faria com um texto bastante, digamos assim, hermético e difícil. O que não quer dizer que nós não devamos passar por esses textos. E eu sempre digo para os alunos de graduação que vocês precisam passar por esses textos, né? Mas nós, como alunos que fomos no passado, nós sabemos que às vezes esses textos, eles são difíceis mesmo. E é aí que entrou um pouco desse lado, né? Então, algumas discussões que a gente acaba desenvolvendo, a gente passa por dialogar com os alunos também por um caminho da reflexão, da escrita, da produção escrita, que seja por meio de uma mediação. Porque senão a gente fica naquele campo de não ser um produtor de conhecimento, né? E a gente quer também, como um professor universitário, trazer uma contribuição para os nossos estudantes enquanto possibilidade de formação do conhecimento. Eu queria mostrar para vocês aqui, um dos blogs já está um pouquinho antigo, mas eu quero mostrar aqui, se permitir o compartilhamento da tela, professor Kesley.
eu quero mostrar aqui para os estudantes 2 dos blogs que eu tenho. E eu faço alguns textos também que vão para a sala de aula, alguns já foram publicados aí na revista da Unifam também, né, Michele, né? E às vezes em alguns outros lugares também, em algumas outras revistas de eventos por aí também, né? Então, esse aqui é um dos blogs que eu tenho. Antigamente eu usava muito mais esse blog com os alunos, e aqui eu fazia várias reflexões sobre questões de linguagem, de linguística, né? Eventos que ocorreram na instituição, alguns textos que se destinam um pouco à promoção mesmo de um crescimento profissional entre os alunos, como, por exemplo, esse texto aqui que fala sobre o que uma formação em letras pode fazer por você, né? E também eventos que aconteceram na nossa própria instituição, e textos um pouco mais reflexivos, um pouco mais teóricos, né? Princípios da comunicação eficaz. Esse aqui é um texto, digamos assim, quase cara mesmo de quem faz aqueles textos voltados para o pessoal do mercado de trabalho, né? Que são textos um pouco mais básicos, assim. Mas, por outro lado, também tem textos como este aqui, olha. Então, você acredita em fonemas, mas toma antitérmicos, que é o que eu falei, está no campo da filosofia, da linguística, né, que é uma área que eu acho bastante interessante, e eu também gosto muito de filosofia da ciência, o campo da história da ciência, da sociologia da ciência e da filosofia da ciência, são campos que me atraem muito, que são campos voltados a uma reflexão sobre o que é a ciência. É mais ou menos nesse caminho aí que se faz a minha produção escrita e a minha produção também de reflexão. Além do campo que eu tenho me dedicado mais ultimamente, que é o campo da avaliação na área de línguas. Já há alguns anos venho estudando isso. Passei um bom tempo estudando também, ainda gosto, da área de gêneros do discurso, gêneros textuais, o professor Kessler falou aí em Bakhtin, né? A sociolinguística também me atrai bastante. Eu sempre fui apaixonado por muitas áreas da área de letras, mas de uns 5 anos para cá eu tenho me dedicado mais ao campo da avaliação no ensino de línguas. Então, tem esse outro blog aqui, esse tem até domínio, avaliaçãolinguística.com.br, e aqui eu trago algumas discussões aqui sobre o campo da avaliação, notadamente na avaliação da área de línguas, né? E então é onde eu às vezes me dedico um pouco a sair somente do planejamento da aula e também fazer um pouco de reflexão, de discussão, de produção escrita também. Michele, já tem umas 2 ou 3 mensagens aqui reivindicando que você conte a sua história, né? Eu imaginei que você tivesse falado um pouco da sua história, mas acho que o pessoal quer que você entre um pouco mais aí, como o Carlos abriu o coração, o Kessler abriu o coração, eu abri o coração, né? O pessoal está esperando que você fale um pouco lá, desde a sua infância, né? No Rio Grande do Sul. Como é que você veio parar em Goiás? Como é que você veio parar na Unifam, na literatura? Eu acho que é isso que o pessoal quer ouvir, viu? Isso mesmo. Queremos mesmo. Eu pensei que eu ia escapar. Bom, nossa, André. Eu pensei que eu ia escapar. Bom, vocês sabem, eu acho que eu já contei a minha história para os meninos. Bom, pedaços, né? Bom, assim como o Newton, eu não sou daqui, sou do Rio Grande do Sul. Eu vim pela primeira vez para cá quando eu tinha 5 anos. Meu pai veio montar uma transportadora aqui. E quando eu tinha... Todos nós somos de lá. Daí, quando eu tinha uns 11 anos, meus pais se separaram. Daí, eu e a minha mãe, nós voltamos para lá. O meu pai ficou. Daí, quando eu cheguei na época de prestar o vestibular, mais ou menos aos 17, daí eu queria estudar numa federal. Mas eu não queria passar muito trabalho, não.
Daí eu resolvi vir para cá, porque daí eu ficaria próximo ao meu pai, que poderia me auxiliar um pouco, né? Eu sou sincera. Ué, vou falar, né? Vou. Tá. Daí já volto para cá. Mas eu fui uma criança, voltando para a infância, eu fui uma criança meio esquisita. Eu fui uma criança leitora. Assim como o professor Kessler, eu tive muito acesso à leitura em casa. A minha mãe era uma leitora voraz. Ela e as minhas tias, elas tinham uma espécie de círculo do livro. Então, assim, com 8 anos, eu já lia livro de adulto. Então, assim, elas trocavam. Então, assim, eu lia. Muito, muito, muito. E eu lembro, assim, de uns episódios estranhos. De ler de cabeça para baixo. Umas coisas assim. E eu era uma leitora muito boa. Muito mesmo. Assim, aos 12 anos eu já lia livro assim. Eu lembro. Eu lembro que eu li, aos 12, Pássaros Feridos. E não, assim, às vezes a qualidade não era das melhores, né? Assim, era aquela coisa bem água com açúcar, não importava, porque as minhas tias e a minha mãe, elas não tinham muita qualidade na leitura, não. Era o que aparecesse lá, né? Elas iam trocando, o negócio era ler. Bom, daí então eu já sabia o que eu queria, eu gostava de ler. Então eu fui uma ótima aluna em língua portuguesa e literatura, mas uma péssima aluna em exatas. Né, assim, foi aos trancos e barrancos. Daí, no segundo grau, eu fiz magistério. E comecei a trabalhar, com 15 anos eu peguei a minha... Peguei não, fui trabalhar numa escolinha maternal. Consegui, né, porque eu já estava no magistério, eu entrei com 15, dos 15 aos 17, né? Daí fui trabalhar no maternal, mas eu não gostei muito. Mas fiquei, né? Para ganhar experiência, assim como durante o meu curso de letras, eu peguei várias vezes, tudo que aparecia. Várias vezes eu peguei substituições. Eu conseguia substituição no estado, conseguia substituição no município, e tudo era sempre assim, à noite, lá no Jardim Guanabara, assim, era sempre assim, a gente conseguia. Mas era uma forma de ganhar experiência e uma forma de ganhar um dinheirinho também, né? Então, eu me lembro que foi assim o meu curso de letras. Meu curso de letras foi licenciatura dupla, português e francês. Eu escolhi a língua francesa, eu gostava muito e, assim, achava muito bonito e achava que iria ser importante para mim em algum momento. E eu tive razão. Para a literatura, para a teoria da literatura, ela foi muito importante. Eu posso não ter usado ela depois para dar aula e tudo mais, mas na teoria ela foi muito importante. Bom, daí eu terminei um curso de 5 anos. A licenciatura dupla era de 5 anos, anual, como os meninos. Os meninos é ótimo, né? Os meninos são os meus colegas. Eu estive uma época com eles, eu peguei, eles sabem. Quando eles entraram, eu ainda estava. Eu sou da turma de 94, então a gente pegou um pedaço junto. O Carlos entrou em 97, não foi, Carlos? Daí eu saí, acho que em 98. E eu passei direto no mestrado. Eu fiz o meu mestrado com bolsa e vivi entrando nos projetos para ganhar um dinheiro além da bolsa. Tipo o Cantinho da Leitura, que ministravam as oficinas, fazia algumas coisas por fora. Acho que todo mundo faz isso, né? Porque não pode trabalhar. Foi aí que eu passei no concurso do Estado e daí a bolsa saiu, demorou um tempo para sair e eu abri mão do Estado. Eu pedi exoneração do Estado
para ficar só com a bolsa. Naquela época, o Estado pagava muito mal, muito mesmo. E a bolsa era maior ainda do que o salário do Estado. Eu passei algumas vezes em concurso, daí não quis, e em 2003, aí em 2003, eu dei aula em várias instituições aqui em Goiânia, e fora de Goiânia. Eu dei aula em São Luís de Montes Belos, já dei aula em vários, até chegar na Unifam em 2003. Então, eu estou lá desde 2003, 18 anos agora. Em 2006, eu passei, daí foi o período que eu me preparei para o doutorado. E passei no doutorado em 2006 e terminei, defendi no início de 2010, em janeiro. Não, novembro. Isso. Bom, a minha formação é essa. Daí, na Unifam, eu não entrei como professora de literatura, não. Porque quando eu entrei, eu acho que nós tínhamos mais ou menos uns 30 professores no curso. Nós tínhamos um curso que funcionava no matutino, no vespertino e no noturno. Não é? Então, e eu entrei, acho que dando língua portuguesa, e sobrou literatura infantil para mim. E tinham vários professores, tinha a Lourdinha, né, que até pouco tempo estava conosco, agora que ela pediu demissão mesmo. E vários outros, tinha até um que faleceu um tempo atrás, o professor, como é que era o nome dele? Humberto. Isso, Humberto. Colégio Militar também. Tinha Margarida. Inclusive, era o autor, esse professor, ele era autor daquela coleção de preparatório do vestibular da UFG, antes dos tempos do Enem, né? Daí minha carga horária foi aumentando, deu o que a gente falou para vocês. Você vai mostrando serviço, sua carga vai aumentando, né? Mas né? Tô dando a chave daí, né? Então foi aumentando. Um professor passa num concurso, daí deixa as aulas, e é assim que vai, né? Daí sobrou as aulas eu lembro, de metodologia e estágio. Eu nunca tinha trabalhado com isso. Me ofereceram. Eu aceitei. Tô que nem o Kesley. Eu aceitei e falei assim, eu vou estudar. Isso eu acho que isso foi em meados em 2005, mais ou menos. Já fazia uns 2, 3 anos que eu estava lá. E eu aceitei, estudei e peguei o estágio. E fiquei até agora com estágio. A última turma que eu peguei estágio saiu agora. Então, assim, são as oportunidades, né? Eu estudei, me dei bem. Provavelmente eu vou deixar essa disciplina, né, agora, mas que foi uma oportunidade que surgiu, foi, né? E nesse meio tempo, eu desempenhei outras funções dentro da instituição. Uma delas foi uma que o professor Newton ocupa hoje, que é a coordenação da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação da instituição, né? Eu também já ocupei essa função, esse cargo que ele ocupa. Mas ele está bem mais tempo do que eu fiquei só um mandato. E hoje faz tempo, desde 2013, eu sou editora-chefe, vocês já sabem, né, da editora Alfredo Nasser, e eu desempenho uma função de assessora de uma das diretorias, que é a de Relações Institucionais, que trabalha com o que o professor Nilton falou, que é a documentação da instituição. Sabe essas documentações do tipo editais, a documentação que a gente tem que enviar para o MEC, sabe essa técnica mesmo? Não tem nada de literário, é técnica, com parágrafo, com artigo, é essa mesmo. Daí, isso aí, mas foi ótimo, porque eu aprendi também, eu não sabia. Aprendi, faço bem direitinho hoje. Estou lá desde 2013, faço bem direitinho.
a prática, né? Assim, então, também e gosto. Hoje, né, gosto dessa função que desempenho. E o que mais? Acho que é só. Aí estou com os meus alunos. Não deixo o curso de letras, já falei para o meu, por nada desse mundo. Se ele acabar, eu acabo junto com ele. Ai, também sou apaixonado, sou suspeito, viu, professora Michele? Eu achei muito interessante esse evento de hoje, né? Porque, assim, como o professor Kesley falou, humaniza mais o professor para o aluno, né? Que às vezes na sala é tudo muito metodológico. E aí foi muito interessante conhecer a história de vocês. A gente já conhece assim, a história de alguns professores que se abrem mais na sala, né? A gente teve a Márcia, assim, a história pessoal dela. Eu achei muito interessante que ela contou que ficou 12 anos fora da instituição de ensino e depois voltou e consegue desenvolver assim, um trabalho muito gratificante. Então, assim, cada um tem a sua peculiaridade da sua história, né? E tudo contribui. Porque quando o professor conta a sua história, às vezes o aluno se identifica. Nossa, poxa, eu me identifico com a história do professor fulano de tal, fulano de tal. E aí, a Márcia trouxe uma coisa muito positiva para mim, porque ela falou, nossa, eu fiquei 12 anos afastada da questão, assim, da instituição, né? Sem estudar, e depois que eu voltei para fazer a minha graduação, e daí eu fiquei 15 anos afastada. Então, eu pensei assim, nossa, mas se ela conseguiu, eu também consigo. E aí é muito, muito, assim, motivador escutar as histórias do professor, né? Às vezes o professor não tem noção do tanto que isso se torna importante para quem está ouvindo, para o aluno. E aí cada um vai se identificando, e aí é muito bom. Falaram de coisas que eles se orgulham, Keila, e eu costumo dizer para os alunos que uma das coisas que eu me orgulho é de ser um filho, um produto da educação pública brasileira. Toda a minha história educacional foi na educação pública. Eu fiz, claro, curso de inglês, curso de informática particular. O último curso que eu fiz foi em 2019, aqui na faculdade, que foi um MBA em gestão educacional, que foi concedido aí aos coordenadores, e foi um curso, portanto, particular. Fora isso, toda a minha história é da educação pública. Eu comecei no que hoje é chamado de educação infantil, que era prézinho na minha época, numa escola municipal na minha cidade. Depois eu passei por 2 escolas estaduais na minha cidade. Depois eu me mudei para São Paulo e finalizei o ensino fundamental e todo o ensino médio também numa escola estadual. Quando eu vim para Goiânia, eu fiz a graduação e o mestrado numa universidade federal. Então, eu sou filho da escola pública. Eu sempre digo isso porque nós vivemos na nossa instituição com uma realidade de... A maioria dos nossos alunos são da escola pública, né? Nós temos, é claro, alguns alunos de escolas particulares, mas a maioria de vocês vem da escola pública. E muitas vezes, né, vem aquele sentimento, né? Poxa, eu vou me empenhar para fazer uma graduação, será que isso vai valer a pena? Será que eu vou ter condições? Será que eu vou ser bem-sucedido? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, olha, o fato de você ter feito a sua educação básica na escola pública não quer dizer demérito nenhum. Eu até acho muito interessante, nas aulas que a gente tem de avaliação, a Keila sempre usa uma expressão aí, né? Que as escolas particulares famosas da cidade, do país, são escolas de grife. Eu acho muito interessante essa expressão que ela usa. E ser originário da escola pública não é demérito nenhum, porque o que vai fazer você ser bem-sucedido não é simplesmente a escola pela qual você passou. Isso é importante. E a escola pública tem excelentes profissionais, né? Eu tive excelentes professores na escola pública em todos os níveis, da educação infantil até o mestrado. Mas também vai fazer muita diferença o que você faz com a sua educação. Como é que você encara a sua educação? E aí entra aquela questão. O professor é importante, a escola é importante, o recurso é importante, mas nada faz a diferença do que um aluno motivado. E o que é um aluno motivado? O aluno motivado não é aquele que o professor motiva. O professor até pode motivar. O professor motiva por uns 50 minutos, talvez umas 2 horas e pouco. Mas o que faz você ser motivado é a sua paixão, o seu amor pelo conhecimento, pelo saber, e você se apegar muito aos seus objetivos, às suas metas.
Eu vejo sempre assim, eu acho que não há situação insuperável, né, Michele? O que você acha? Eu acho o mesmo. E acho, assim, falando do profissional que nós ajudamos a formar, eu acho que não importa se você vai para a escola pública ou se você vai para escola particular, a aula tem que ser a mesma. As oportunidades têm que ser as mesmas para a criança que está na escola pública e para a criança que está na escola particular. Pode ser que os recursos não sejam os mesmos, mas a criatividade de vocês vai ter que ser redobrada na escola pública justamente por causa disso. Né? Acho que vocês têm que levar isso com vocês. Eu acho que isso é fundamental. Se vocês querem uma sociedade mais justa, né, igualitária, eu acho que não... Claro, vocês podem trabalhar nas duas. Agora, as oportunidades têm que ser para todos. Eu sempre digo assim, não tenha medo da escola particular. Se a oportunidade surgir, faça como a Michele e o Kesley, né? Abraça as oportunidades. Mas não tenha vergonha da escola pública. Não há por que ter vergonha da escola pública, né? A escola pública é ainda onde se forma a maior parte dos profissionais. E tem uma vantagem da escola pública, com todos os problemas que ela tem. A escola pública não é formatada para a aprovação de entrada na universidade, que é o que muitas vezes acontece com as instituições particulares, que só olham para o dia de um exame, que é o primeiro dia do momento em que o aluno entra, então, na instituição. Quer dizer, é como se não houvesse vida após um Enem, após um vestibular. E, na verdade, ali as coisas estão começando, né? Então, eu sempre digo para os alunos, inclusive nas aulas que a gente faz esse semestre aí, discutindo sobre a avaliação, que a escola pública é um lugar muito importante de formação da maior parte das pessoas. O conhecimento que eu tive na minha vida, que me facilitou depois acompanhar toda a educação superior, foi na escola pública, não foi em outro lugar. Como se diz, acredito bastante nisso que o professor, né, Newton, a professora Michele também falou, né? E é isso mesmo, a escola pública sempre me marcou muito e começou um pouco mesmo daí, né? Eu acredito, né? Muita gente que me ouve até nas aulas fala, né, que eu sonho, né? Mas sonho demais mesmo. Esses sonhos movem, isso é clichê, mas aí eu sonho mesmo, eu acredito nessa educação pública de qualidade, né? E nessa educação de qualidade que a gente pode promover. E nós aqui estamos em cursos de licenciatura, né? Nós estamos aqui em cursos em que vamos aí para a sala de aula também. Então, preparar, né? Enfim, trazer um pouco dessa realidade para dentro aqui desse espaço é maravilhoso. Assim como a professora Michele, né, ela está no estágio hoje, eu achei engraçado agora falando dessa questão prática. Quando eu cheguei, né, professor Newton, aqui fui lá para o estágio de língua inglesa também, aqui com a professora Michele. Eu agradeço também essa oportunidade. A professora Michele me ajudou muito, o professor Newton também. Obrigado. Já transitou por muitos lugares, né? Foi, professor Newton. Da instituição, hein? Assim como os demais de nós, né? Mas acho todos que vocês. Um período muito curto. Eu até me surpreendi hoje você falar que você está aqui desde 2016, então quer dizer, faz 5 anos. 5 anos. Desde que nós tivemos aquelas conversas, né? Eu, você e a professora Rose, né? Foi sim. Eu estava em São Paulo no dia, quando me ligaram, e aí assim que eu cheguei, eu já fui direto para aí. Eu até brinco, professor Newton, de verdade, eu nunca imaginei que aquele dia eu ia passar por uma entrevista de trabalho. Olha, eu contando, como é que fala, bastidores, né, da entrevista. Mas eu não achava, eu estava no trabalho na escola do município, professor de inglês no município de Goiânia. Eu saí de lá todo sujo, depois de 11 horas de trabalho, vim direto para a faculdade, porque achei, não, vou ter uma conversa, né? E aí eu cheguei aqui, era uma entrevista com a professora Rose, uma entrevista em inglês com o professor Newton, viu, gente? A professora Michele falou, né, do francês, que sempre fez diferença para ela. Para mim, sempre fez muita diferença para mim o inglês. A língua inglesa sempre fez muita diferença para mim. E, de novo, não é clichê de mercado, não tô vendendo nada. Mas sempre fez muita diferença. Me abriu portas nos melhores lugares que eu já trabalhei, professor Newton.
Sempre. E eu até agradeço. Foi muito engraçado no dia. Eu fui embora aquele dia, gente, será que eles vão me querer lá de novo, né? Porque eu tava todo sujo mesmo, assim, de um dia de trabalho. Não fui preparado para a entrevista, né? Idealmente preparado, né? Mas cheguei lá e foi muito bom. Eu me senti muito bem recebido. Depois a gente estava junto numa banca, alguns anos depois, quando a Fernanda entrou, né? Foi, exatamente. Eu vivi o outro lado da história, né? E em que, né? A gente fazendo entrevista com ela completamente em língua inglesa, né? Tudo em língua inglesa. Eu, não, gente, é a gente. Ai, faz parte poder fazer isso. Queria aproveitar e agradecer a todos pela participação, o carinho, né? As manifestações aqui. Há sempre um tempo certo, né? Para tudo que a gente faz aqui. E eu queria agradecer especialmente ao professor Newton, nosso coordenador, em quem sempre, né, tem uma confiança muito grande no trabalho da gente, tem uma admiração pessoal muito grande, um reconhecimento muito grande, e acho que é até importante falar de público, né, isso, de que o curso, né, nosso trabalho, o trabalho que a gente desenvolve, ele só aparece porque de fato é uma gestão, né, tem uma presença do professor Newton que nos dá abertura, né, nos dá essa possibilidade, inclusive, de poder sugerir, né, de poder contribuir dessa e de algumas outras maneiras. Queria agradecer demais ao professor Newton, à professora Michele também pelas ideias, pelo convite, porque foi mútuo, né, foi um diálogo nesse sentido, professor Carlos, professora Leusa que está aqui conosco, e aos nossos acadêmicos também. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal, uma boa noite a todos. Então, nós nos encontramos amanhã, não é? Tem que fazer a inscrição, não esqueçam, para a próxima atividade, né, de amanhã. Então, são as 2 atividades, valendo horas complementares. Ok? E não esqueçam de preencher a avaliação. O que é esse negócio de Tsunade aí? É uma Hokage do Naruto. E ela é muito inteligente, muito sábia. E além de ser uma ninja médica, ela é considerada uma lendária Sennin. Então, é uma mulher bem incrível. E aí a gente meio que decidiu homenagear você a ela, porque você também é uma pessoa muito incrível, muito inteligente. E nos admiramos muito você, principalmente pelo seu carisma. Oh, muito obrigada. Professores, parabéns, foi ótimo essa abertura de vocês, abriu o coração para a gente, dá mais força, mais apoio, que a gente está, né, caminhando junto com vocês todos os dias. Muito obrigado, parabéns a todos, foi excelente, amei mesmo, de coração. Amei o evento também, viu? Obrigado a todos os professores, foi ótimo. De nós, e Nilton, eu amei a sua história de vida, viu? Você é um guerreiro e sabe que, de uma certa forma, me inspirou muito. Pelo A estado que eu professora Michele está desde o primeiro ano com nós, com a gente, né? Professora Michele passa lá tem Nós mesmo. expectativa de fazermos um outro café como fizemos no ano retrasado. Lembra, Michele, Kézia? Quem que estava aqui? O pessoal do 5º período estava, né? Maravilhoso, viu? Maravilhoso. O terceiro também estava? Foi ótimo. Não. Tinha lanche. Chamou um pouco de lanche. história, de matemática. Teve lanche, né? O Gilson, meu Deus. Obrigado por tudo, foi muito bom. A Unifam está de parabéns, o grupo docente é excelente. Obrigada a todos, foi também, maravilhoso. Né, nós somos maravilhosos. Obrigada a todos por ter gastado tempo com a gente. Legal. Eu também agradeço a todos.